Olá. Bom, quando se fala de arquitetura, a primeira coisa que todos imaginam é uma coisa pesada, uma coisa eterna, uma coisa tectônica. De verdade, a nossa humanidade, desde os tempos ancestrais, vive flutuando também. Flutuar nas águas é igualmente antigo como construir. Umas coisas firmes e com uma vontade eterna. De fato, flutuar é uma aprendizagem histórico muito antigo das últimas inundações, das antigas glaciações, e nós estamos flutuando desde milênios. São cidades flutuantes, são não só lugares para transportar, senão para morar. Mas esta arquitetura, movendo-se nos tempos, chegando aos dias de hoje, não se soube adaptar muito bem às situações contemporâneas. De fato, hoje em dia, milhões de pessoas moram em casas flutuantes, mas milhares de pessoas moram em casas flutuantes, por inundações, por tsunamis, por enchentes, por a incapacidade da arquitetura se adaptar à situação contemporânea. Estamos novamente vivendo um câmbio, mas a nossa arquitetura não é capaz ainda de adaptar-se. Esta estratégia de adaptação ainda não é possível. Temos situações muito fortunadas, muito boas de arquiteturas flutuantes, poucas. Temos outras mais confusas de arquiteturas flutuantes. De qualquer forma, se não encontramos umas metodologias de melhorar arquiteturas flutuantes nas comunidades ribeirinhas ou nas partes em áreas críticas, vão seguindo acontecendo problemas que estão acontecendo. Bom, hoje queria falar de um dos projetos por qual foi diretamente influenciado por Amazônia. E relacionado ao 2005, quando cheguei a primeira vez em Manaus, e no Memorial Art Lab, um laboratório de arte, um espaço criado por um grupo muito visionário, onde começamos a organizar workshops, não só de arquitetura, de design estratégico, de fotografia, de gravações na floresta, etc, etc. Ficamos anos organizando uma série de workshops para estudar, para pesquisar modelos possíveis. Neste caso, as minhas pesquisas aqui na Amazônia relacionadas à arquitetura flutuante. Várias tipologias, vários estudos de como a arquitetura se pode adaptar. De fato, a Amazônia é um case study, é um laboratório incrível, porque as marés subem mais de 10 metros anualmente. Isso, as comunidades locais criaram umas estratégias, umas táticas muito inteligentes e muito perspicazes de se adaptar a este câmbio. E aí nascem as casas flutuantes. São as casas que conseguem viajar no perímetro das marés e mantendo um estilo de vida relacionado a estas madeiras e a este espaço, estes 10, 20 metros, às vezes 400 metros de terra que fica coberta da água ou sem água. Nós aprendemos muito, eu estou aprendendo constantemente no Brasil e particularmente na Amazônia. Criamos vários protótipos, combinando material local com material mais sintético encontrado, importado, que são plásticos e outros polímeros, misturando com materiais naturais, procurando outro tipo de tipologias, tipologias um pouco transterritoriais. Até montamos um cinema, ficamos viajando umas semanas nas regiões do Mamori, levando uma programação de cinema para crianças, e em várias regiões. Tudo isso para entender qual é a dinâmica das arquiteturas flutuantes. Queria falar de um projeto em especial. Queria falar de um projeto que, voltando, depois desses anos de pesquisa para São Paulo, um dos projetos paralelos, dizemos, autoproduzidos no meu ateliê, era pensar, vamos criar um projeto de arquitetura flutuante que inspire, um projeto de arquitetura flutuante que seja como um laboratório pessoal para desenvolver todos os sistemas e solucionar todas as possíveis problemáticas de uma arquitetura flutuante, desde a energia limpa, desde o tratamento dos esgotos, desde o tratamento das águas, etc, etc. Mas qual vai ser o programa deste espaço? Qual vai ser a função deste espaço? Vai ser uma espécie de interface flutuante entre o global e o local? Por que na Amazônia? Qual vai ser a reação, qual vai ser o feedback desta plataforma nestas regiões. O que eu comecei a projetar era pensar uma estrutura feita com materiais locais, uma estrutura feita com bambu, uma estrutura sinergética, uma cesta, uma grande cesta, um elemento que se poderia comportar as cargas dinâmicas, que se poderia mover e flutuar,
aos ventos, uma estrutura trenzada, se trenzar arquitetura mais que construir arquitetura. Neste caso, um teatro, um cinema, com diferentes setups, diferentes posições do espaço, que se poderiam organizar teatro clássico, teatro frontal, teatro passarela. E esse espaço poderia viajar por vários anos, levando cultura, trazendo cultura, misturando o local ao global. Mas, enfim, o que eu queria somente falar é que este tipo de projetos, ou de ideias, como qualquer outro tipo de ideia, só são possíveis se ficam compartilhadas. Obrigado.